Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes do Chicão. Com o maior prazer do mundo, a gente dá as boas-vindas a vocês, a esse primeiro ciclo do projeto Integração, chegando até vocês, trazendo aí o resultado do empenho dos professores, de um trabalho integrado, amigo, companheiro, parceiro também, né? A gente teve que conversar, trocar ideia, aproximar os laços, e aí a gente está trazendo aqui hoje para vocês a primeira versão desse encontro do Integração, na semana do dia 20, deixa eu ver aqui, da semana do dia 26 até o dia 30, acontecerão vários outros encontros, então você, estudante, fique ligado, você que está vendo esse vídeo, está mais do que convidado para na semana do dia 26 até a semana do dia 30/10, aparecer nos links que a gente vai deixar disponível para você, para poder acompanhar as aulas síncronas, quando estaremos nós de novo aqui e disponíveis para conversar com vocês, beleza? Então, a ideia hoje do encontro eu, professor Conrado, a professora Elma, e o professor Carlos, a gente vai trazer para vocês os temas que nós trabalhamos com as nossas turmas, no caso do Carlos, que ele trabalharia com as turmas dele, caso ele estivesse em sala de aula, e como que esses temas conversam com um tema gerador que nós escolhemos, que juntos pensamos em como trazer esses temas para conversar sobre o tema transformação. Então, cada um de nós vai falar mais ou menos como foi durante a semana em sua sala, quais atividades passou, os temas que trabalhou, os temas que costuma trabalhar nessas primeiras semanas, quando a gente está recebendo novos estudantes, e como que essas questões que trabalhamos em sala de aula pode ser utilizada para a gente poder falar um pouquinho também sobre transformação. Querem dar um bom dia especial aí? Bom dia, pessoal. É um prazer e satisfação estarmos juntos. Bom dia, galera. Saudades aí de todos do Chicão. E espero que a gente tenha um encontro bem proveitoso para todos. E vamos nessa. Isso aí. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar, então, é o seguinte. Eu sou professor Conrado, tenho aula no matutino e no vespertino, então, com turmas de segundo e terceiro ano. E durante essa semana, juntamente com o professor Marco Aurélio e com a professora Andressa Maziles, nós estudamos e pensamos em como receber todos os estudantes de todas as séries com algo em comum. E aí a gente decidiu que o tema mais importante para a gente começar o ano falando, para a gente poder se apresentar para os estudantes, depois da primeira semana que foi de acolhimento, como que a gente ia trazer a sociologia para dentro de sala de aula. Então, a gente colocou como meta conversar com os estudantes um pouquinho sobre o surgimento da sociologia e as consequências do capitalismo. Afinal, essa disciplina tão jovem é resultado desse advento da vida moderna, do mundo moderno e do mundo contemporâneo, por que não? Então, nessa transição do moderno para o contemporâneo, que a gente nem sabe se já aconteceu, se está acontecendo, a gente marca, na verdade, a queda de Constantinopla, e a gente até tem um professor aqui de história que depois pode comentar um pouquinho para a gente, em 1453, como o fim da Idade Média. E os acontecimentos que antecedem esse acontecimento histórico e os acontecimentos que sucedem a esse acontecimento histórico modificam intensamente o mundo europeu. Então, aquele mundo europeu que existia na Idade Média, ele é muito diferente do mundo europeu, muito diferente não, ele sofreu muitas transformações em relação àquele mundo europeu de 1700, 1740, 1780, que é o período aqui que a gente vai falar, que é quando a modernidade está terminando e começando essa idade que vivemos até hoje. Existem muitas semelhanças entre o tempo que vivemos hoje e a queda de Constantinopla. Muitas ordens ainda existem, ainda não mudaram. Mas a gente também precisa falar dos acontecimentos que, de certa forma, levaram o mundo inteiro para um outro desfecho. E na sociologia, a sociologia ela surge exatamente quando a Europa deixa de ser rural, deixa de ser feudal, em muitos de seus aspectos institucionais. Então, quando eu vou falar para os estudantes sobre essas questões de mudança, sempre tem um estudante os questionadores falam assim, mas professor, ainda tem rei.
Então, o feudalismo não acabou. Professor, ainda tem país que tem monarquia. E tem estudante que fala assim, professor, ainda tem escravidão. Então, claro que quando a gente fala que o mundo mudou, a gente está se referindo principalmente às questões das instituições sociais, as questões das normas, as questões das regras. Na sociologia, nós nos preocupamos muito em como os indivíduos se relacionam com as sociedades e as sociedades se relacionam com os indivíduos. Então, como que as sociedades mudam e mudam também a nós, indivíduos. E um processo que ajuda muito a falar de transformação e de mudança para esse cenário de surgimento da sociologia são as grandes revoluções. Então, esses processos históricos, como eu falei, eu acho que o Carlos vai poder até falar melhor, então não vou me adiantar muito, mas esses processos, porque na sociologia, quando eu estou trabalhando com os meus estudantes, a gente sempre fala que o livro de história é um ótimo parceiro, e é muito difícil aprender sociologia sem aprender história e geografia. Afinal de contas, o espaço, o tempo, são variáveis fundamentais para a gente entender o ser humano. Então, assim, eu deixo o convite para que eles leiam sobre protestantismo, a reforma protestante, para que o estudante estude sobre as grandes navegações, sobre o mercantilismo, sobre a questão do descobrimento das Américas, sobre a questão do colonialismo, do neocolonialismo e das grandes guerras. Então, todos esses fenômenos que ajudaram o mundo a sair daquele modelo rural, baseado principalmente nos conhecimentos católicos, cristãos, otomanos, românicos, não, otomanos não, como é que é, Carlitos? Religiosos, de uma maneira geral, né? Isso. Esse predomínio do conhecimento talvez Dogmático. metafísico, dogmático a ciência também né? Mas de um dogmatismo religioso metafísico para um dogmatismo mais materialista, racional materialista, eu diria. Isso. Então, na verdade, para a gente viver o capitalismo e a modernidade, foi preciso uma mudança em instituições sociais, foi preciso uma mudança em sociedades, em culturas, e também uma mudança em indivíduos. Então, nós, indivíduos de hoje, somos também muito diferentes daqueles indivíduos que já existiram um dia, e em muitos aspectos. Na história, a partir aí da primeira metade, meio do século XX, a galera começou a chamar de mentalidades, né? A gente pode falar da economia, da cultura, que também estaria ali ligado, né? Da política e das mentalidades, né? E aí, só para terminar, então, já a minha parte, nós, normalmente, nessa primeira parte do curso, trabalhamos o capítulo 1 do livro de Sociologia, do livro didático. É um capítulo bem legal, um capítulo maravilhoso. Ele fala sobre muitos acontecimentos históricos, fala um pouquinho também sobre essa efervescência intelectual que vai dando... vai narrando, vai criando narrativas sobre o que os acontecimentos históricos causavam e também sobre as consequências deles. Então, resumidamente, a gente costuma dizer que a principal consequência de todas essas mudanças é o desenvolvimento do capitalismo e o advento da sociedade moderna, com todo o seu esplendor, onde a sociedade moderna vai viver a sua fase áurea, com tudo, vai reunir a maioria dos aspectos que nós utilizamos para descrever a Idade Moderna. E daí vai surgir o capitalismo e a gente vai ter essa transição lenta e gradual até a gente chegar agora na fase contemporânea e a gente poder também já dizer que praticamente é possível dizer que existiu uma nova transformação na sociedade e as instituições sociais realmente também estão com contornos e aspectos bem diferentes do que já foram um dia. Ressaltando, claro, todas as permanências que ainda existem e deixam o nosso mundo cheio de ranços, cheio de tradicionalidades que não nos abandonam, como algumas relações de poder, como algumas relações de desigualdade, estratificação. Então, esses são os temas que a gente vai discutindo ao longo do ano. Então, eu não vou me alongar muito aqui, mas nas aulas subsequentes de sociologia, a gente apresenta mais a fundo esse cenário do capitalismo, o que o capitalismo trouxe para o mundo, como a Revolução Francesa, que eu ainda não tinha falado, tinha que falar essa palavra-chave, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial vão dar os contornos mais importantes, vão servir como
pilares mais fundamentais dessa nova sociedade, desse novo modo de produção, e ao longo do ano eu vou ensinar para os estudantes o que é modo de produção, o que é capitalismo, o que foram os outros modos de produção que já existiram, o feudalismo, o primitivismo, o modo de produção asiático. A gente vai falar um pouquinho também sobre as consequências positivas do capitalismo, as consequências negativas, falamos sobre mobilidade social, estratificação social, e no terceiro ano a gente trabalha muito a questão do Estado moderno, que também é uma consequência dessas transformações, e das instituições políticas do mundo contemporâneo, beleza? Essa é a minha contribuição. Queria só lembrar aos estudantes que estão me conhecendo aqui agora, nesse vídeo, que vocês procurem acessar o canal de Sociologia do Chicão, está lá no YouTube, curtam, compartilhem, se inscrevam, né? Botem o sininho para tocar lá. Toda semana eu, a Andressa e o Marco, a gente vai estar deixando novos vídeos lá para vocês. Também queria agradecer muito a Elma e o Carlos por terem aceitado esse convite de estarem aqui e a gente tentar fazer esse projeto acontecer. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que a gente consiga dar muitas aulas cheias de professores, com muitos temas, discussões bem bacanas, e que os estudantes aproveitem muito tudo isso. Beleza? Em relação ao tema transformação, eu vou deixar para vocês falarem agora, e aí na segunda parte a gente fala um pouquinho mais. Beleza? E aí, aí agora vai ser a Elma, porque o Carlos pediu para ser o último, Elma. E aí, se você puder fazer agora, beleza? Sim. Bom dia, muito bem-vindo. Obrigado, viu, Elma? Um prazer estar aqui com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer também, grande satisfação estar aqui nessa corrente, né, com profissionais incríveis nessa escola maravilhosa. Eu que cheguei agora nesse segundo semestre, estou muito honrada em estar aqui fazendo parte dessa educação e dessa transformação do Chicão, contribuindo um pouquinho. É um prazer muito grande mesmo. Então, como parte desse grupo Integração, como parte desse tema que nós propomos agora no início, que é a transformação, o nosso conteúdo também se adequou e casou muito bem com esse início. E esse tema veio de encontro muito pertinente para essa ocasião desse tema de transformação. O ensino da língua estrangeira, no meu caso é o inglês aqui no Chicão, antes de partir para as regras gramaticais que toda língua tem, de toda a formalidade escrita, fonética, de interpretação, é importante a gente fazer uma reflexão como estudantes, como profissionais da educação, por que a gente está estudando esse conteúdo e por que ele faz parte da nossa vida, por que ele faz parte da nossa comunidade. Então, o estudo de língua estrangeira todos sabemos que é muito importante, mas por que a gente estuda o inglês? Então, a gente poderia estar estudando russo, a gente poderia estar estudando chinês, mas você, estudante, já parou para pensar por que a gente está estudando o inglês? Então, para se chegar a essa decisão, para esse conteúdo estar nos nossos currículos, além de todas as políticas públicas envolvidas, é feito, né, um estudo da história, na sociedade, e a influência que cada língua teve. Então, o inglês, ele teve uma trajetória histórica muito importante, e essa influência, ela respinga até hoje na nossa sociedade, e é por isso que é importante a gente saber por que estudar a língua estrangeira e o inglês. Então, na primeira parte das nossas disciplinas, eu venho sempre com esse enfoque de reforçar o porquê do estudo, essa conscientização, antes de, propriamente dito, entrar nos aspectos formais da língua, que todos têm que estudar e que é necessário também estudar, que está nos conteúdos. Então, essa primeira parte vem casar direitinho com esse tema de transformação. E a língua, como toda sociedade, ela é algo interativa, ela não é algo estática, ela não é estática, ela tem transformações durante o período histórico, social, as relações interpessoais, as relações sociais que formam uma língua, que formam esse amaranhado.
e na comunicação, para que se estabeleça uma comunicação. Então, as relações históricas e sociais são fundamentais. E com a língua inglesa também não foi diferente. A gente vai fazer nas nossas aulas, nós vamos fazer uma volta ao contexto histórico. Para compreender como chegou, os aspectos que foram acontecendo, as contribuições dos povos, da sociedade, até a formação formal do idioma. E até para a nossa sociedade, né, mostrando essa transformação. Hoje, qual a principal influência desse idioma na nossa sociedade hoje? O inglês ele está presente ativamente na nossa vida, e é dos fatores, né, o pontapé que nos faz entender a importância de estudar esse idioma. É uma língua universal. Quando a gente fala universal, é uma língua que abrange países, várias nações, e é uma língua de conhecimento geral que está na diplomacia, no entretenimento, no nosso dia a dia. Hoje a gente faz uma live, hoje a gente se conecta, faz login, hoje a gente faz um check-up, vai ao pet shop, toma um milkshake, faz um test drive, come uma comida light, toma um drink, vai para a night, assiste o show. Então, o idioma inglês, mais do que qualquer outra língua estrangeira, está presente na nossa sociedade. E esse passeio na história vai nos fazer entender por que essa influência se dá até hoje, por que consolidou e até hoje, nos nossos dias atuais, se fortaleceu. Né? Tem toda a questão das colonizações, tem toda a questão da Inglaterra como centro e potência na Europa, e todas as questões sociais também envolvidas. E a gente vai fazer um passeio durante nossas aulas, por meio de vídeo, de textos, de material informativo, para vocês compreenderem e, consequentemente, entender essa transformação da língua. Assim, resumidamente, essa vai ser a nossa trajetória até chegar na nossa disciplina em si, onde a gente vai desenvolver os aspectos formais da língua mesmo. Seria isso. Beleza. Posso seguir, Conrado? Pode. Aí depois, aí os Carlos vai seguir agora, e aí depois a gente vai ter uma rodada rápida de fogo, assim, que é para a gente poder comentar rapidinho o que o outro falou e como isso muda a gente vai encerrar essa primeira parte, beleza? Massa, galera. Então, bom dia a todos. Meu nome é Carlos, alguns me chamam também de Carlito, né? Eu estou na vice-direção da escola, desde 2017 que eu estou na gestão, então fora de sala de aula. Então, eu não estou preso ao conteúdo de nenhuma série, tá? Eu vou abranger aí todas as séries, do primeiro ao terceiro, apesar de que o nosso foco maior é a modernidade, a idade moderna, que é um conteúdo do segundo ano, tá? Em história. Mas para falar de... Sociologia também. É um conteúdo que foca mais no segundo ano. Isso. Mas para falar isso, antes da gente falar de modernidade, a gente tem que entender essa divisão que a historiografia, que a história, a sociologia, né, as ciências humanas ocidentais têm do mundo, tá, galera? Então, Conrado falou aí de 1453, a queda de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, né? Isso. Era a sede, o centro, a capital do Império Romano do Oriente. Então, quando a gente teve o Império Romano, Roma, né, que é uma cidade hoje em dia na Itália fica na Europa, foi durante mais ou menos uns 500 anos, 1000 anos praticamente, a sede do mundo ocidental. Tá? O Ocidente, quando a gente fala, é da Europa para cá, basicamente Europa, uma boa parte da África e América estão no Ocidente, uma parte da Europa menor, a Ásia e a Oceania estão no Oriente, tá? Estão lá no Oriente. Então, nossa parte do mundo aqui, nosso pedaço do mundo é o Ocidente. A gente divide aí em alguns... Os ocidentais, tá? Se você for para o Oriente, é outro papo. Então, os ocidentais, ele tem alguns marcos de alguns períodos. Então, a gente divide em Antiguidade, Idade Média,
modernidade, idade contemporânea, e tem uma galera que já fala de pós-contemporaneidade, ou idade pós-contemporânea, que ninguém sabe exatamente o que é ainda, que seria o nosso período atual, tá? Então é incerto se nós estamos na contemporaneidade, ou idade contemporânea, ou na pós-contemporaneidade, ou idade pós-contemporânea, tá? Então a Idade Média seria, ou da antiguidade, ou idade antiga, seria basicamente desde ali da formação das primeiras civilizações, então fenícios, cartagineses, babilônios, assírios, tá? O que a gente chama ali, de forma genérica, da galera que está ali entre os rios, né? Então mesopotâmios, tá? Civilizações mesopotâmias, que estão ali no norte da África, a Europa ainda estava na Idade do Bronze nessa época. E aí a gente pega o auge, o clássico, a Idade Clássica Antiga, que seria Grécia e Roma, tá? Basicamente, a maior parte, o Império, a formação e o auge, a formação do mundo romano, tá? É um período menor Grécia, tá? Atenas, Esparta, Corinto, depois um bom tempo ali de mundo romano, praticamente 1000 anos de Roma, como império, como república, em várias fases diferentes. Essa seria a Antiguidade Clássica, a Idade Antiga. Isso acaba, teoricamente, né, pelo marco principal, com a 57, 400 e algumas coisas, tá? Final da Idade Antiga, tá, galera? 400? Aí começaria a Idade... 400 e uns quebrados, 70 e algumas coisas. Eu sou ruim de ano, assim, exatos, tá? Século Mas no final dos V 400. Século V, tá? Final, queda do Império Romano, queda de Roma, invasão de Roma pelos povos bárbaros, desintegração do Império Romano, aí a gente tem todo o período de formação da Idade Média, né? Mais ou menos uns 1000 anos de medievo, entre os 500 e os 1500, depois vem a Idade Contemporânea, ou a Idade Moderna, ali dos 1500 até mais ou menos 1800, para os 1900, né? Depois a gente começa a Idade Contemporânea, tá? Isso, galera, para dizer o seguinte, que a história, ela se interessa muito mais, às vezes, pelas transformações, né? Então, a base, ou o objeto de interesse máximo do historiador acabam sendo essas transformações, que é o nosso objeto de estudo aqui, né? E para a gente entender o mundo que a gente vive hoje em dia, a gente tem que entender essa série de transformações ou mudanças, tá? A gente pensa que as coisas são muito duradouras, né? Que sempre foi assim, que nada foi diferente. Cara, 500 anos atrás, que é um pulo, um peido, desculpa, né? Peido pode, né? Na história, né? A gente não tinha encontro ainda de mundos, né? Encontro da Europa com a América, né? Os europeus ainda estavam ali, como o Conrado falou, basicamente lutando para sobreviver sem ter nenhuma consciência do que era o mundo fora ali da Europa, basicamente, né? Sem conseguir explicar ou entender direito, a não ser pelas fórmulas ou pelas amarras, né? De algumas limitações, né? Eles ainda estavam engatinhando no que a gente hoje considera como um conhecimento científico, como um conhecimento racional, como as categorias que a gente usa para descrever o mundo hoje em dia, tá? E tudo isso surgiu, galera, nesse período. Então, a gente está falando, por exemplo, do encontro da Europa com a América. Cara, milhares de gêneros de animais e plantas e pessoas e idiomas se encontrando e as pessoas tendo que gerar uma série de explicações. A gente está falando da Europa sair de um continente que era basicamente agrícola e que vivia às custas, né? Como cliente, a Europa era terceiro mundo, vamos dizer assim, né? A Europa dependia do fluxo comercial do Oriente, que era muito maior. Até os 1500, a China e o mundo oriental, o norte da África, eram muito mais ricos, muito mais tecnológicos, muito mais civilizados do que era o mundo europeu. Isso é estranho quando a gente pensa, né, no nosso mundo, como a Elma falou, onde o inglês é a língua predominante, onde os Estados Unidos é, teoricamente, a principal potência mundial. Só que a gente também já está vivendo o ocaso disso tudo, né? Isso aqui é muito louco. A gente está em outro período de transformação. Então, quando a Elma suscitou por que a gente estuda o inglês, galera, até pouco tempo atrás, o meu avô estudou grego e latim na escola ainda. Meu avô morreu em 2018, estudou francês também. Ou seja, grego e latim eram as línguas universais do mundo antigo.
até os 400 ou 500. Isso perdurou durante mais de 1000 anos depois desses mundos praticamente acabarem. Essas mudanças que a gente chama de mudanças na mentalidade, nas mentalidades ou nas formas de pensar, de ver o mundo, elas são mudanças de longa duração. Elas demoram 500 anos, 1000 anos para se consolidar, e a gente não percebe. Então, quando a Elma falou do porquê que a gente estuda inglês, né, e não chinês, na verdade, quando eu entrei na UNB em 1998, eu já pensei nisso, cara, eu devia estudar chinês, mandarim. A gente nem sabe, não existe chinês. Existe cantonês, existe mandarim. E eu dei mole, não estudei. Se eu tivesse estudado mandarim, cantonês em 2000, 98, quando eu entrei na UNB, provavelmente não estaria aqui hoje. Eu seria executivo de uma multinacional gigantesca, só por ter aprendido mandarim lá em 2000, porque hoje em dia a China é o principal parceiro comercial do Brasil e a gente não sabe praticamente nada da China. Então, assim, a gente também precisa perceber as transformações pelo que o mundo passou há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 600 anos atrás, para entender o mundo que a gente vive hoje em dia, mas também perceber as transformações pela qual o mundo já passou há 100 anos, há 50 anos, para a gente conseguir viver no mundo daqui a mais 100. Daqui a 100 não, né? Porque a gente não é eterno, né? Mas daqui a mais 30, mais 50, né? E aí é interessante que o Conrado falou aqui, né? A gente pensa, pô, mas hoje em dia os Estados Unidos, por que o inglês? Porque durante o momento da modernidade foi a Inglaterra que foi o primeiro país a se modernizar politicamente por meio da Revolução Puritana e Gloriosa, que separou Estado e Igreja. Então, é uma das principais características da modernidade, desse período que a gente está estudando, é a separação entre a Igreja, que antes, basicamente, a Igreja Católica mandava na política europeia, e o rei da Inglaterra, em determinado momento, falou, não, galera, eu quero mandar aqui no meu país. Ele criou uma outra religião para isso também, né, que foi o anglicanismo. Ele não separou exatamente religião e política, mas ele criou a sua própria religião. A Igreja Católica deixou de ter uma influência direta na política da Inglaterra, que era o país que mais crescia economicamente, politicamente, militarmente na Europa naquele momento, e no mundo ocidental como um todo. E isso acabou enfraquecendo o poder religioso dentro da Inglaterra e criando uma nova forma, né, de se fazer política. Então, hoje em dia, e aí já vindo para o nosso mundo contemporâneo, tem muita gente que discute, né, com bases religiosas. Mas o meu texto religioso diz, mas a gente segue um texto que não é religioso na nossa ordenação pública. Nossa ordenação pública, ela segue um texto que é jurídico, o ordenamento é jurídico, né? Então, a gente precisa entender essas diferenças dos mundos e o que as transformações, por que mudou, por que a gente deixou de ter um ordenamento religioso para ter um ordenamento jurídico com a modernidade? Quais foram as vantagens que isso trouxe? Né? Qual foi a vantagem que a separação da igreja do Estado? Isso tudo faz parte, galera, da gente entender o nosso mundo atual. E o nosso mundo atual, politicamente, né? República, democracia, separação de poderes, economicamente, capitalismo, individualismo, consumismo, culturalmente, essa influência toda dos Estados Unidos, da Inglaterra, essa unificação de uma cultura pulverizada de massas, a criação da cultura de massa, tudo isso se dá ao longo da modernidade ou na transição da modernidade para o período contemporâneo, tá? Bom, acho que já falei demais, eu me empolgo quando eu começo a falar de conteúdo. E aí, então agora a gente vai fazer uma rodada de fogo, cada um vai ter 1 minutinho só para comentar alguma coisa que foi falado que acha que complementa aquilo que falaria. Preparados? Vou marcar aqui no meu relógio. Em primeiro lugar, agradeço demais, eu acho que foi muito massa. Acho que a gente tem que pegar mesmo essa manha de, eu e a Elma, principalmente, ficar preocupado em trazer a divulgação dos nossos materiais que a gente trabalhou com as nossas turmas, trazer a divulgação da sequência que a gente for seguindo com as turmas também nas disciplinariedades, mas a gente nunca perder esse gostinho de tentar trocar essa ideia tão prazerosa. E aí, 1 minutinho para cada um. Preparado? Pode marcar aí, Carlito? Quem começa? Aí. Eu começo. Quem quer começar? Você, Conrado. Então, calma aí. Daqui a pouco vai acabar. Então, comecei.
Coisa que o mais legal que a Alma falou, essa questão do colonialismo e dos fatores históricos e sociais que influenciam uma língua ser conhecida mundialmente ou não. Ou ser reconhecida mundialmente, ou estar tanto dentro de outras culturas. Eu gostei muito também do que a Alma falou de chamar de língua estrangeira, e dizer que aqui no Brasil, em 1500, como consequência desse advento da modernidade, dessa transição, o Brasil foi descoberto pelos povos europeus, quando aqui chegaram, encontraram 3.300 povos indígenas originais, com suas próprias linguagens, seus próprios estados, sistemas de crença e cultura. O Brasil nunca foi tão diverso, nunca foi tão rico, e o mundo nunca foi tão incrível como já deve ter sido um dia. Então, eu queria fazer uma homenagem, lembrei muito aqui do povo brasileiro de Darcy Ribeiro, livro que mudou minha vida, fez eu sentir muito orgulho do Brasil. Ontem, inclusive, acordei de manhã, minha filha estava vestindo a camiseta do Brasil, e coisa que a gente praticamente não veste mais, mas eu senti muita saudade. Beleza? Carlos, vai, passei para tu. Tá. Uma coisa assim, eu vou voltar a comentar já em cima, né, de uma coisa que eu tinha falado ali, nessa questão, né, do inglês como uma coisa do mundo todo, né? A gente pensar, galera, que, primeiro, a Inglaterra, durante um bom período, foi um país colonialista. Então, que se o inglês é falado na Ásia, na África, na América do Norte ao Sul, é porque a Inglaterra, em algum momento, impôs, e muitas vezes militarmente ou sempre economicamente, a sua vontade sobre outros países. E os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente economicamente, mas também com ações militares, deram continuidade a isso. E aí é muito louco, né? Porque a gente consome esse idioma, a gente consome os filmes, a gente consome tudo, mas a gente não se questiona que esses caras são, como o Conrado falou, os que invadiram, os que destruíram, os que nos colonizaram. Aliás, o português é um idioma estrangeiro. Elma. Então, vamos lá. O que eu achei muito interessante na fala do Conrado, que acho que tem todo sentido, quando ele diz que a mudança e a transformação, ela vem do indivíduo, da cultura e da sociedade. Então, são esses três pilares que acontece realmente a transformação, né? Não tem como uma sociedade se transformar sem as mudanças de indivíduo, as mudanças culturais. Realmente. E que a história ela está de mãos dadas com as nossas disciplinas, tanto com a sociologia, a filosofia, a língua estrangeira, como que é importante esse casamento para compreender tudo que é colocado e é estudado. Abre a nossa mente e a gente compreende, né? Porque como tudo foi feito. Gente, adorei. Agora a gente finaliza essa primeira parte. Os estudantes vão ter acesso a 2 postagens. A gente tentou dividir em 2 de meia hora para não ficar pesado para vocês. Um abraço e a gente volta daqui a pouco. Valeu. Valeu,